Hoje eu quero falar da importância da escrita para vocês, o quanto que é importante a gente escrever, fazer lista, escrever as nossas metas, os nossos propósitos, os nossos objetivos. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Magna. Se você não me conhece, deixa aí já o seu like, compartilha esse canal, esse vídeo e não se esqueça de se inscrever lá, badalar o sininho. E é isso, pessoal. Então hoje vamos falar um pouquinho da escrita. Como começou esse lugar da escrita comigo, né? Como foi esse meu caminhar, como eu comecei. Primeiro, eu sou mulher, então isso já dá um motivo maior, né, pra gente começar a escrever. Eu, Magna, assim, o que começou a mudar mesmo esse autoconhecimento, auto me conhecer mesmo, foi a partir do meu ciclo, porque eu sou cíclica, né? Todos nós somos, tanto homem como mulheres, mas nós mulheres, nós temos os nossos ciclos menstruais, né? Então a gente acompanha as luas, né? Então a mulher é o único ser que acompanha as fases da lua, porque nós temos as luas dentro de nós, que é o nosso útero, a nossa menstruação. E quando você vai se conhecendo mesmo, anotando mesmo os seus ciclos, você vê como que você tá naquela fase lunar, né? A fase lunar. Então, essa daqui foi a minha primeira agenda, a mandala lunar, né? Quando as meninas começaram, essa daqui eu ganhei de presente. E aqui eu passei a anotar, né? Os meus ciclos, como eu tava. E nisso eu comecei a identificar várias questões minhas, coisas minhas, e como elas se manifestavam sempre um pouco antes da menstruação, né? Antes do nosso ciclo chegar. Mas antes disso, eu tive uma fase também, né? Quando mais nova, jovem, adolescente, nem adolescente, um pouco mais antes, que eu tive as agendas. Eu não sei se vocês tiveram, eu cheguei a escrever em uma inteira. Eu coloquei isso aqui como meta na minha vida, que aquele ano eu ia escrever inteira na minha agenda, do dia 1º de janeiro até 31 de janeiro, então foi essa, ó. Até grossinha aqui. Essa agenda eu tenho ela com 13 anos de idade, e aqui é até importante, eu estava revendo essa agenda, aqui eu anotei a minha primeira vez que eu acampei sozinha, eu tinha 13 anos de idade, então tá aqui, essa foi a minha primeira agenda, eu tenho ela até hoje aqui guardada. E aí, voltando aqui, então, o quanto que isso foi me fortalecendo, até como mulher, para me conhecer, né? O que estava acontecendo comigo nesses dias, né? Antes da menstruação e depois. É um lugar, né, gente, muito sagrado com o nosso íntimo e nós, como mulher, né? Então, eu fui anotando. Então, eu tenho tudo aqui, tem os desenhos, ó. Aqui, ó, a mandala, para quem não conhece. Eu não sigo muito as regras de pintar, deixar ela toda pintadinha, mas eu fui marcando de um jeito meu, que quando eu batesse o olho eu sabia o que estava acontecendo. Então, assim, as cores da caneta, vermelha, roxa, lilás, eu sabia ali o que estava acontecendo comigo. Então, eu fui tendo essas agendas, eu tenho elas todo ano eu tenho uma agenda. Essas daqui também é do Sincronário da Paz. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sincronário da Paz, né? Da lua magnética, do cachorro. Então, é uma agenda também das 13 luas, né? Só que é com o Sincronário da Paz. Aqui tem os selos, tem os arquétipos. Olha que interessante. Então, eu cheguei a ter, né? E esse ato de escrever, gente, ele é muito importante, né? Quando eu trago isso de realizador, é porque quando você está escrevendo, trazendo a escrita mesmo, escrevendo no papel, você está realizando.
tirando da cabeça, né? Tirando aqui do mental, dessa nuvem, né? Da nuvem, tirando e passando para o papel. Eu, como virginiana, né? Todo mundo fala isso, que nos signos os virginianos adoram listinha. Eu mesma sou apaixonada por listinha de colocar o que eu tenho. Eu tenho lista de viagens que eu quero realizar, lista e depois ticar mesmo. Nossa, eu fiz isso, que legal, olhar para a lista. E você realizar, colocar ali também os seus intentos, os seus sonhos. Esse ato, ele é muito sagrado, né? E fora que você colocar a sua energia do escrever mesmo, né? Não falo, gente, em fazer no teclado, no computador. O interessante é escrever, trazer a sua escrita mesmo, com grafite, sabe? Então, teve um... A escrita, ela foi muito importante para mim numa viagem que eu fiz para a Ásia, que eu fiquei 6 meses na Ásia e eu não falava inglês, eu não, né, brasileira lá na Ásia, 6 meses sozinha. E eu tive um caderno que eu escrevi muito, que é esse daqui, ó. É Camboja e Tailândia nesse caderno. E esse caderno para mim foi muito importante, assim, muito importante, que foi o meu desabafo, né? Poder me comunicar, escrever. E hoje também estava revendo ele, tudo que foi importante colocar aqui nesse caderno, né? E até das viagens, lugares que eu não lembro mais, assim, né? Entre aspas, de endereço, até se um dia eu voltar na Ásia, tá tudo aqui. Então, esse caderno, ele foi muito significativo para mim, assim, durante a minha viagem. Então, trazer essa realização, né? Depois relembrar e nossa, eu consegui fazer isso, olha aquilo, né, que eu queria, os sonhos. E também isso, ó, falando em sonhos, também é importante a gente ter um caderno para anotar os nossos sonhos. Isso é muito importante. Eu falo assim, não os sonhos de querer ter uma coisa, mas o sonho de quando a gente acorda, sonho, quando a gente vai dormir, a gente sonha. Para quem faz quem, né, gosta de saber mais do outro plano, né? Quando a gente dorme, quando a gente faz o desdobramento, vai. Tem pessoas que não lembram e tem pessoas que lembram. Quem lembra dos seus sonhos e relata, isso também é muito importante, anotar os sonhos. Então, se você não sabe como começar a ter um caderno, começa pelos seus sonhos. Se você não anda sonhando, vai tomar um floral para lembrar, para falar, nossa, poxa, porque eu não sonho? Vai tomar um floral, quem sabe você não volta a sonhar. Então, é importante anotar, sabe? Eu lembro quando eu comecei esse processo mesmo da espiritualidade, de ir para os círculos de mulheres, começar a me questionar internamente. Eu estava trabalhando numa empresa, né? E eu fazia viagens, né? Eu ficava mais tempo fora do que em casa. E escrevi. Eu escrevi um. Eu escrevi tipo escrevi uma carta mesmo. Aí eu escrevi aquilo falando os meus desejos, os meus intentos, e escrevendo aquilo, escrevi e coloquei dentro de um livro, eu coloquei e fui. E fui embora trabalhar, porque eu só ia voltar depois de um mês, 20 dias. Eu ia voltar só depois de um bom tempo. Adivinha o que aconteceu? Fui mandada embora. Fui mandada embora da empresa e foi aí que eu tive o despertar. Foi aí que eu tive o despertar. E essa carta, gente, eu não lembro exatamente o que estava escrito, porque eu não tenho, infelizmente, eu não tenho mais ela. Mas eu lembro algo assim que eu falava com os meus mestres, com os meus mentores. E aí, nessa época ainda eu nem sabia quem eram. Então eu lembro que eu estava escrevendo como se eu estivesse nessa conversa com eles. E aí o que aconteceu? Eu fui mandada embora da empresa e quando eu fui mandada embora dessa última empresa foi que eu resolvi mudar assim é, as minhas coisas, o que eu acreditava, o que eu queria pra mim, aí foi que começou, através aí dessa carta. Então aqui, gente, ó, isso aqui, a mandala lunar,
as agendas da Mandala Lunar. A Mandala Lunar, gente, é linda essa agenda, é linda. Eu vou dar um jeitinho depois de escrever, deixar umas fotos mais bonitas, mas ela é linda, 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 linda. Eu vou deixar, tá, na descrição, para vocês procurarem o site da Mandala Lunar. Não sei que faixa etária estão aí assistindo o meu vídeo, mas eu vi a faixa etária mais ou menos. Então vocês vão gostar de ter a Mandala Lunar. Ela é linda, aqui ó, falando, né, dos ciclos menstruais. Então é importante a gente saber isso, uma semana antes, o que está acontecendo com a gente, quais os nossos medos que estão vindo, o que está pegando. É importante escrever. Eu sempre, quando sai o coelho nos Animais de Poder, na energia nos Animais de Poder, na energia do dia, quando sai o coelho, eu falo o ato de vocês escreverem, queimar aquilo que vocês têm muito medo. Então, é importante. O último uma mensagem que eu recebi de um mentor, ele falou para mim: prepare o seu caderno. Então, eu preparei mesmo, aqui tá. Eu que fiz assim, né, entre aspas. Esse caderno aqui, a capa eu que fiz, eu peguei as ervas, cúrcuma, canela, calêndula, fiz a capa desse jeito. Eu que encapei ele todo. Aqui tá. Opa! Aí aqui tá Tá tudo que eu tô escrevendo, tá? As mensagens estão aqui. Então, aqui tem as minhas orações, tem as minhas metas. Então, esse é o último dos cadernos, assim, que eu tô usando ele agora aqui mesmo, escrevendo, colocando as mensagens que eu recebi de alguns animais, a mensagem aqui também de alguns mentores. Então, o plano espiritual também pede para a gente ter o nosso caderno, né? Ter a nossa disciplina. Então, esse é o meu último caderno que eu fiz. E também é assim, gente, é sem regras, tá? Eu não tenho aquela obrigação de escrever no caderno todo dia. A ideia não é essa, de você escrever todo dia, ai, tem que escrever. Não, é você escrever quando vier aquele desejo mesmo, né, de escrever algo. Ou quando você tiver a fim de desabafar algo e você não tem com quem falar, ou você não tem coragem de falar e escrever. Eu acho muito interessante aqui essas escritas que eu tô fazendo, que eu falo assim, quem sabe o meu descendente não pega isso aqui, né? Os descendentes não vão ver o que a Magna fez, né? Essa viagem para Tailândia, Camboja, as receitas, as orações, essa coisa de deixar para os descendentes, porque eu já tenho uma descendente, né? Então, que é minha sobrinha, Clarice. Então, é esse o lugar, assim, escrever, depois ticar, depois você ir lá ler e ler o que você escreveu dos seus desejos e vai falar assim, nossa, eu consegui realizar isso, nossa, eu fiz isso, nossa, 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 nossa. Então, é isso a importância de você escrever, tá realizando, não deixar só aqui no cabeção, na nuvem, porque quando você fica no cabeção, no mental, gente, só vai ficar na cabeça e no mental. Pelo menos você estando escrevendo, fazendo a lista, olhando para aquilo, vai acontecer. Porque você vai estar olhando para aquilo. E eu falo isso, gente, de vai acontecer. Quando antes de eu viajar para Tailândia, eu nem sabia que eu ia viajar para Tailândia, para Ásia, né? Que eu ia ficar 6 meses lá. Eu lembro que eu fiz no meu quarto, eu fiz eu peguei um papel gigante, aquelas folhas pardo, a folha pardo, né? Escrevi, eu fiz uma tabela gigante de me organizar o que eu queria, o meu propósito, minhas metas. E naquela época, em 2018, eu estava bem na pegada da culinária, da comida orgânica, vegana, e eu queria conhecer vários lugares na Terra fazendo troca, de trocar o meu trabalho braçal, né, por estadia, para comer, essas coisas, né? E aí eu comecei a pesquisar, e eu tinha escrito nessa folha pardo na parede
colocado toda a lista do como que eu tinha que fazer, seguir, o que que eu tinha que estudar, fazer uma disciplina, né? Gente, dito e feito. Quando foi. Então, gente, dito e feito. Aí, quando foi em 2018, no final de 2018, o negócio aconteceu. Eu tava trabalhando na época na Feira dos Orgânicos, conheci pessoas ali, várias pessoas, e tinha um senhor que ele gostava muito de mim, o jeito ele falava assim, por que você não quer ir? Vai lá pra Ásia, trabalhar lá no restaurante de lá. Gente, eu fui. E nem quebra, aí, né, não vamos desperdiçar a viagem. Eu fui fazer troca, fui para as montanhas da Tailândia e fui ficar lá nos lugares com um monge, fazendo troca, plantando, comendo e troca de graça, né? Então eu fiz isso. Então, você viu? As coisas se realizam. Quando a gente olha para nossas listas, escreve, a gente se conhece, começa a conhecer, e depois quando você vai ler, assim, você fala, nossa, eu escrevi isso. Então, essa é a importância. E deixar aí para os seus descendentes, né? Para que eles falem assim, nossa, eu tinha aquela tia, né? Que aquela tia, né? Que gostava de forró, de viajar, que falava de espiritualidade, autoconhecimento. Estamos falando do ato de escrever, da escrita. Você que é mãe, que tem aí, né? Os seus filhos, incentiva eles a escreverem. Não fica assim, só mulher que escreve em agenda diário. Não. Incentiva o seu filho também a escrever. As meninas, né? No caso, quando elas começarem o ciclo delas, é ensinar esse lugar, né? Então, mostra para elas a agenda lunar, ensina para elas. Olha que lindas, elas são tão lindas agendas, gente. Ensina para elas a escrever, ensina elas, né, a se comunicar com seus ciclos, com as suas fases lunares. Isso é muito de amadurecer, se posicionar, ter autoestima, alta confiança. E os homens, gente, escreve das suas viagens, incentiva também. Eu vou falar um pouco também, essa parte dos homens, eu vou falar de algumas biografias, isso tá certo? Dos homens pedalando, de pedal, que eu gosto de ler muito de livros de viagem, de pessoas que viajam, né? Os viajantes. Então é isso que eu trago mais aqui, mais um pouquinho. E pessoal, tem outras coisas também que é legal e interessante você escrever. É, tem um, eu, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer as minhas orações, né? Pra quem não sabe, tem até a oração aí que eu deixei do Nicolas Flamel, vou deixar no card. E eu fiz um caderninho com algumas orações e aqui tem algumas receitas alquímicas também. Então aí também já é um lugar para você começar a anotar, assim, não tem, você pode anotar suas orações preferidas, não sei, deixa pro seu descendente. E aí aqui, esse caderno aqui também é das receitas, da época que eu tinha a cozinha orgânica e vegana. Então aqui é das receitas. Esse caderno aqui, ó, quase eu mandei ele embora quando eu fui pra Ásia. Quase mandei ele embora. Só que eu falei, não, quer saber? Eu vou guardar. Deixei ele aí guardado, né? Aí deixei. Ainda bem que eu deixei. Porque quando eu fui abrir ele, eu vi que as receitas que eu escrevo aqui não é uma coisa normal. Aí aqui eu tô falando das coisas da alquimia e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu nem lembrava mais que eu escrevia isso. Então, aí aqui também eu fiz algumas coisas começando pelos signos. Então, por exemplo, aqui, ó, casa 1, Áries. Áries, o que que um ariano gosta? Então, como agradar um ariano? Como fazer o ariano te detestar numa refeição, né? O que é bom para a saúde do ariano? Então, o que que faz mal pro ariano? Então, aí eu anotei, ó, taurino, o que que o taurino gosta de comer, o geminiano. Aí depois eu fui olhar aqui, ó, eu anotei tudo. É,
as águas aromatizadas que eu fiz, que eu fazia, as comidas, tudo anotado. Gente, aí você tá vendo? Eu ia jogar um ouro fora. Então, é isso que é importante. É esse ato, eu realizei isso. Isso aqui era o meu sonho fazer essa cozinha. E eu realizei, eu fiz, eu tinha lá a lista. Então, aqui, tá? Isso que eu queria trazer mais um pouco para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar assim cortadinho, mas é isso.